Fraude no INSS. Um escândalo que não dá trégua. A demissão de Carlos Lupe do Ministério da Previdência não foi suficiente para apagar o fogo que arde na política brasileira. A oposição não está apenas indignada, está em ação. A crise se intensifica com a nomeação de Volney Queiroz, ex-secretário executivo de Lupe, para o comando do ministério. Ele estava presente nas reuniões onde as fraudes foram discutidas e, mesmo assim, nada fez para impedir os abusos. Como pode alguém que ignorou a corrupção assumir um cargo tão importante? A oposição já protocolou uma ação popular no Tribunal Regional Federal para barrar sua posse. A confiança do presidente Lula em Volney é alarmante. A insistência em manter o PDT à frente do Ministério da Previdência só reforça a necessidade de uma CPI mista. A oposição já reuniu assinaturas suficientes para protocolar o pedido. Mas a instalação da comissão depende do aval do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Enquanto isso, os governistas tentam desviar o foco, alegando que as investigações devem ser conduzidas apenas pelos órgãos competentes. Mas quem acredita que o governo vai investigar a si mesmo de forma imparcial? O ministro Vinícius Cavallo, após tantas reclamações, finalmente convocou a Polícia Federal. Mas isso é suficiente? E não para por aí. A Advocacia Geral da União está elaborando um plano de ressarcimento para os aposentados e pensionistas vítimas dessa fraude. Mas será que isso é apenas uma tentativa de acalmar os ânimos ou uma verdadeira ação para corrigir os erros? Vamos conferir a reportagem agora. Fique até o final. A demissão de Carlos Lupe do Ministério da Previdência não conseguiu esfriar a crise política provocada pelo escândalo dos descontos ilegais em benefícios do INSS. A oposição garante que já reuniu assinaturas para protocolar uma CPI mista para investigar a fraude. A exoneração de Carlos Lupe não foi suficiente para os opositores do governo. A decisão do presidente Lula de nomear o secretário executivo da pasta, Volney Queiroz, para o comando do ministério tem sido alvo de críticas. O ex-deputado federal, filiado ao PDT, era o número 2 de Lupe e participou de reuniões em que as fraudes nos benefícios do INSS foram expostas. Neste sábado, a senadora Damares Alves entrou com uma ação popular no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para impedir a posse do novo ministro. Ele estava presente nas reuniões, nas mesmas reuniões que o Lupe estava presente, e ele foi alertado e como secretário executivo ele não tomou nenhuma iniciativa. Portanto, ele não pode ser o ministro. O presidente Lula conhece o Volney há muito tempo, sempre fala muito bem dele, desde o começo do governo que ele quis utilizar o Volney de alguma forma. Então há uma confiança muito grande do presidente Lula de que o Volney vai entrar nesse momento dentro dessa linha de apurar tudo que aconteceu de irregular e de punir os responsáveis. Para a oposição, a decisão de Lula de manter o PDT no comando do Ministério da Previdência reforça a necessidade de formação de uma comissão parlamentar de inquérito. Estes parlamentares afirmam já ter reunido as assinaturas suficientes para protocolar um pedido de abertura de CPMI, a comissão mista formada por deputados e senadores. Mas para que a investigação saia do papel, é necessário ter o aval do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Eu acho que o fato do PDT ter insistido para que ficasse no comando do Ministério e o fato de todo mundo saber agora que o Volney sabia das fraudes e como secretário nada fez, o fato da insistência do governo de manter a mesma estrutura vai atrair mais assinaturas e mais apoiadores para a CPMI. Governistas seguem tentando evitar a instalação de uma CPI e defendem que investigações sejam conduzidas apenas pelos órgãos competentes. Primeiro, é importante dizer que essa investigação começa com a CGU, é um órgão de controle interno. O ministro Vinícius Carvalho, depois de tantas reclamações, depois de ser já relatado tudo que estava acontecendo ao INSS, ele chama a Polícia Federal. Ninguém quer
uma investigação mais profunda sobre isso do que o governo federal. A Advocacia Geral da União anunciou que a proposta de ressarcimento aos aposentados e pensionistas vítimas dessa fraude está em fase final de elaboração. O plano deve ser apresentado no início da semana que vem ao Palácio do Planalto. O que está em jogo é a confiança da população nas instituições. A corrupção não pode ser ignorada. É hora de pressionar por transparência e justiça. Compartilhe esse vídeo, comente e exija respostas. A luta contra a corrupção começa com você.